aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos, eles proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Eu vou até aqui, irmãos. Geralmente, em época natalina, nós lemos os textos que relatam o nascimento de Cristo, certo? Como foi a apresentação aqui, não é? O musical. Esse texto aqui, ele não relata o nascimento de Cristo, mas ele diz o significado do nascimento de Cristo. Então, eu vou riscar a superfície desse texto aqui com vocês e trazer 3 pontos para que vocês possam refletir neste Natal a respeito do que significa o Natal e não o que aconteceu no Natal, né? Nós sabemos o que aconteceu no Natal, né? E quem não sabia pôde saber agora no musical, não é? Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, não é? E ali desenvolveu o seu ministério. Irmãos, o ponto número 1 é que Natal significa que você é salvo pela graça. O versículo 2 diz assim, ó: aquele que é a vida nos foi revelado, e nós ouvimos, e agora testemunhamos e lhe proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Irmãos, eis aqui algo que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião, sistema religioso ou filosofia de vida. Esse pequeno versículo, ele traz essa dose aqui de verdade que coloca o cristianismo, a Bíblia, Deus, num patamar totalmente diferente do que nós conhecemos neste mundo a respeito de divindades, religiões, filosofias de vida e outra. Porque filosofias, religiões, sistemas religiosos, eles sempre vão ter uma pessoa, um profeta, por exemplo, um médium, enfim, algum indivíduo que ele tem o poder de te mostrar o caminho para que você chegue até o Deus. Entende? Ele sempre vai apontar para você um caminho para que você chegue até essa divindade. E ali então você possa receber o favor dessa divindade, receber ali o milagre dessa divindade, receber ali a vida dessa divindade. E para que você chegue até lá, ele vai te mostrar o que você precisa fazer, não é? Então talvez você tenha que fazer sacrifícios, talvez você tenha que fazer rituais, talvez você tenha que fazer uma lista de afazeres, enfim. Eu sei o caminho para a vida, eu posso te mostrar o caminho para você ter acesso a esse Deus, mas para você ter acesso a essa vida, você precisa fazer tudo isso aqui. E então você vai poder, talvez, receber um favor da divindade. Mas veja aqui nesse texto, Jesus, ele não vem como alguém que pode te mostrar o caminho para a vida. Não é? O texto diz que ele é a vida. Ele é o caminho. Ele não é um profeta que aponta para algo. Ele é. E isso muda totalmente, não é? O que nós entendemos como cristianismo. Porque não é um profeta que vem falando para nós: eu sei o caminho para que você chegue a Deus. Não.
É o próprio Deus chegando e falando: eu sou. Eu sou o caminho para a vida eterna. Eu sou o próprio Deus. Você entende a grande diferença disso? Não tem uma lista de afazeres para você chegar. Não tem que passar por pessoas que vão ser pontes para te apontar um caminho. Não, o próprio Deus veio e Ele é o caminho. Então veja, o cristianismo, a Bíblia nos conta uma linda história de amor de um Deus que, para estar perto dos seus, veio como humano e se colocou como ser humano aqui nessa terra para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Então veja, Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Não existe uma lista de afazeres para que você chegue a Deus, porque Ele fez. Você não depende de ninguém para que você chegue a Deus, porque Ele veio. Vocês estão entendendo, irmãos? Você não precisa de alguém, você pode chegar até Ele. Você não precisa cumprir uma lista de tarefas para ter acesso à vida, porque a vida veio até você. É uma história de amor. E o versículo 1 ele diz assim, proclamamos a vocês que Ele existia desde o princípio, aquele que ouvimos, aquele que vimos, com os nossos próprios olhos, tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Olha esses termos, nós vimos, nós tocamos, com as nossas próprias mãos, nós ouvimos sua voz. O que eles estão falando não é uma lenda. Nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos. Jesus não foi apenas um profeta, Jesus não foi apenas um grande mestre, Ele era Deus. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Irmãos, se o Evangelho é uma lenda, isso seria uma péssima notícia. Por quê? Porque a sua vida dependeria de você. E não existiria nada para além desta vida. Tudo que você teria era o agora. E mesmo no agora, continua sendo uma péssima notícia, porque você sabe o quão inconsistente e falho você é. Então, se a tua vida depende de você para dar certo, que péssima vida você vai ter. Seja sincero, eu costumo sempre falar. Agora é virada de ano, né? Quantas promessas que vão... Agora eu vou emagrecer, né? Agora eu vou entrar numa dieta. Faz quantos anos que você não consegue cumprir a tua própria palavra de emagrecer? E aí você quer dizer que você tem total capacidade de guiar a tua vida. Você não consegue nem comer certo. Você compreende? Nós somos falhos, nós somos limitados. A nossa visão não alcança um segundo à frente. Você vive agora, nós vivemos o agora, você não sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos. Você não tem capacidade de tomar decisão com informações privilegiadas do que vai acontecer. Então, que péssima notícia seria para nós se Jesus fosse uma lenda. Porque significaria que nós estivéssemos, ou estaremos, ou continuaremos estar por toda a vida, por nós mesmos. Ninguém por nós, ninguém cuidando de nós, ninguém desenhando um plano para nós. A nossa existência não tem propósito. Você vem, nasce, sofre e morre. A vida perderia grande significado, porque qual grande significado teria você ter nascido aqui? Para tudo que você sangrar, suar, chorar nessa vida, foi perdido, porque não vai ter o amanhã. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim a vida não valeria a pena. Eu passar tudo que eu tenho que passar, você passar tudo que você tem que passar, para você construir, fazer, ganhar, para que tudo acabe de repente?
Larga a vida então, né? Para que tanta preocupação? Vai acabar em nada? Agora, se os documentos históricos que nós temos no mundo, se a Bíblia, se as testemunhas oculares que estão dando os seus testemunhos, se aqueles que morreram e se negaram a se ajoelhar diante de outro Deus, falando, eu vi, eu toquei, se eles estão dizendo a verdade, e eu creio que eles estão dizendo a verdade, você deve saber hoje que se você crê em Deus, você não está por sua conta. Existe um Deus que te criou, que desenhou um propósito, um plano para a tua existência. E aqui não é o final. Aqui é apenas o início do quê? De uma eternidade. Então veja, a vida ganha propósito. A vida ganha propósito. O que você faz aqui não morre aqui. A tua existência aqui não é simplesmente nascer, crescer, se desenvolver e morrer. A sua existência não se resume a ter que todo dia batalhar para ganhar o pão. Não se resume a dor, sofrimento, momentos de alegria, doenças e morte. Entende? A nossa vida ganha um enorme de um propósito. Por quê? Porque tudo que acontece, tudo que fazemos, não acaba, ecoa pela eternidade. Porque nós somos eternos. E aí sim eu vejo de fato propósito para eu fazer o que eu faço. Aí sim eu vejo de fato propósito para eu ter uma moral, para eu ter uma consciência, para eu ter uma ética. Por quê? Porque não acaba aqui. Irmãos, se Deus não existe, no que você pode se apoiar? Por que é que você tem que ter uma boa moral? Por que é que você deve ter ética? Se tudo acaba aqui, você vai se livrar do quê? Se não há inferno, se não há céu, se não há um julgamento? Ué, se isso não existe, irmãos, a vida não tem um propósito. Não tem um porquê. Você é apenas... O teu nascimento foi apenas um acaso. Você não tem significado nenhum. Você é apenas um amontoado de células que vai morrer. O que você faz não tem grande significado. Afinal, vai acabar aqui. O Natal, ele significa salvação pela graça. Ou seja, Deus veio e fez o que nós não poderíamos fazer. E se existe salvação, irmãos, existe propósito na vida. Porque não acaba aqui. A tua existência não se resume a esse espaço de tempo aqui nessa terra. Porque, convenhamos, esse espaço de tempo pode acabar amanhã. Por que você está tão ansioso? Então, por que você está lutando tanto para conquistar alguma coisa? Se vai acabar amanhã. Se pode acabar daqui 10 segundos. Não sei, vocês conseguem perceber que perde grande do propósito da vida? Qual é o propósito de fazer tudo que você faz? Ah, eu vou mudar vidas aqui. Mas vai acabar, tanto faz. Agora, se essas vidas que você vai impactar, se aquilo que você está fazendo não acaba, e por eternidade vai continuar, aí, irmãos, ganha um grande de um propósito nas nossas vidas. Porque tudo aquilo que não é eternamente útil, é eternamente inútil. Inútil. Nós vimos, nós tocamos, nossas mãos tocaram, ouvimos sua voz. Irmãos, Deus não é uma lenda. Jesus não foi uma lenda. Irmãos, como que uma lenda dividiria a história da humanidade em antes dele e depois dele? Diz para mim, na história do mundo,
Alguma vez na história do mundo, uma lenda, ou até mesmo uma pessoa, dividiu a história em antes dela ou depois dela? Bom, talvez você esteja nos visitando, talvez você nem crê em Cristo, mas você tem que respeitar. O mundo que você vive é dividido em antes dele e depois dele. Não foi uma lenda. E se você crê, Ele irá cuidar da sua vida. Você é salvo. A tua existência não termina aqui. Você é eterno. Você pode parar de tentar ser seu próprio salvador. Você pode parar de fazer grandes esforços para abrir portas na tua vida. E mais esforço ainda para mantê-la aberta. Por quê? Porque agora quem cuida de você é Deus. Ele abre as portas, Ele mantém elas abertas, Ele fecha, Ele te direciona. Por quê? Porque a tua existência não é acaso. A tua existência tem um propósito. E você vai trilhar esse caminho. Que bom, não é? Saber que tem alguém olhando por você e sabendo que o que você faz não é inútil, ou que os caminhos que você vai tomar nessa vida diante de Deus não acaba aqui. E que você pode dormir tranquilo, porque enquanto você dorme vulnerável, alguém está acordado olhando por você. Então, Natal, irmãos, princípio de tudo significa salvação. Salvação pela graça. O próprio Deus veio até nós. Natal também significa se relacionar com este Deus. Não é? Versículo 3 diz assim, anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos. Nós estamos dizendo para vocês aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, para que então tenham comunhão, ou seja, se relacionem conosco. E o nosso relacionamento é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O Natal não se resume a apenas você crer que existe um Deus e que este Deus veio na história. Não. Natal significa que este Deus atravessou galáxias, fez o impossível para estar aqui, não para simplesmente você olhar para Ele e crer, mas para que você possa se relacionar com Ele. Então não é apenas sobre crer, é sobre se relacionar com aquele que nos criou. Por isso Ele veio. E essa palavra, se relacionar, aqui que mora, vamos dizer assim, o grande X da questão. Porque para que você se relacione com alguém, primeiro você tem que saber da existência dessa pessoa. Segundo, obviamente você vai ter que conhecer essa pessoa. Então, como que nós podemos saber da existência de Deus e conhecê-lo, para que então nós possamos nos relacionar com Ele? Deixa eu tentar pôr a minha pergunta de outra forma. Imagina os oceanos, tá? O planeta Terra, ele é em sua grande parte água, oceanos. Como que os peixes ali daquele oceano, o tubarão, as baleias e as diversas espécies que nem nós sabemos que tem lá, não? Porque da superfície do planeta Terra, o homem de fato conhece em torno de 35% apenas. Não. Como que essas espécies, esses peixes, eles vão saber da existência do homem? Porque eles moram dentro do oceano. Imagina que o oceano é um universo, é um planeta à parte. Como que eles vão saber que fora daquele planeta, fora daquela galáxia que eles funcionam ali, que eles existem, existe um homem? Que existem coisas? Não tem como eles saberem. Tudo que eles conhecem é o que está dentro ali do universo deles. A não ser que o homem entre naquele universo. Então, a partir do momento que um homem mergulha no oceano e um peixe vê, ele sabe que existe algo diferente. Você concorda comigo? Se o homem não entrar no oceano, ele não vai fazer ideia que existe um homem. Se o homem não poluir os oceanos, ele não vai saber que existia um plástico. Você está entendendo? Como que você e eu, que moramos nessa galáxia aqui, poderíamos saber da existência de um Deus? Sendo que nós não temos capacidade de sair daqui. A nossa mente nem tem condição de ampliar além dos horizontes daqui. Como eu disse,
Nós vivemos numa galáxia, mas nós conhecemos apenas 35% do mundo que nós estamos nessa galáxia. Então, como? A única forma de nós sabermos que existe um Deus e que Ele quer se relacionar conosco é se de alguma forma esse próprio Deus mandasse informações para dentro de onde nós estamos. E isso é o Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Os homens estão vivendo dentro do seu universo, dentro do seu planeta. Eles não sabem da existência de um Deus. Eles não sabem o motivo pelo qual isso aqui existe. Eles não sabem de onde eles vieram, o que eles têm que fazer e para onde eles vão. E então, no Antigo Testamento, você vê o Deus que está fora deste universo, enviando fragmentos de informações para que os homens entendam que existe um Criador. Eles foram criados por Ele, existe um propósito e existe uma eternidade. Mas durante todo o Antigo Testamento, tudo que eles têm são informações. Então eles sabem que existe um Deus, eles sabem que eles foram criados, eles sabem que este mundo não é um acaso. Mas como que com essas informações eles poderiam se relacionar com esse Deus? Não tem como. Porque se com informações você pudesse se relacionar com alguém, você seria o melhor amigo do Neymar, não é? Porque você conhece muito sobre o Neymar, ou talvez sobre outra pessoa que você admira. Com apenas informações, você não se relaciona com ninguém, irmãos. Você tem que conhecer a pessoa. A informação não te garante relacionamento, a não ser que você conheça a pessoa. Então, como que o homem, com todas as informações, poderia? A verdade é que não poderia. Porque o homem ele está restrito aqui dentro deste mundo. Se Deus criou o mundo, significa que Ele é maior do que tudo isso. Ele não entra aqui, Ele não está aqui. Entendeu? Mas, irmãos, eu estou tentando me explicar porque, de fato, é algo, de certo modo, inexplicável. Não é? Imagina que você colocou um aquário na tua casa. Você criou aquele aquário. Os peixes não têm condição de sair dali. Como que eles vão saber que você existe? Você não está ali dentro daquele aquário, você nem cabe ali, porque você criou aquilo. Deus é maior do que essa galáxia, irmão, Ele não cabe aqui, Ele criou isso aqui. Ele existe sem a galáxia. Na verdade, a galáxia depende dele para existir. Como é que os homens dentro dessa galáxia poderiam saber e poderiam se relacionar? No Antigo Testamento, os homens souberam. E agora, como eles se relacionam? Somente se este Deus criar uma forma de entrar dentro desse aquário, como um semelhante, e se apresentar para os homens. Natal é isso. Deus deu um jeito de entrar dentro desse pequeno universo e se apresentar para os homens. Entende? E então o homem pôde conhecê-lo. E aquilo que ele ouviu falar, o ideal se tornou uma realidade. E então nós temos os documentos, as testemunhas oculares e a Bíblia, dizendo, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos e nós vimos Ele ascender ao céu. Nós conhecemos Deus, nós conhecemos os atributos de Deus. Isso é o Novo Testamento. Jesus veio. Ele veio, por quê? Porque Ele quer se relacionar. Em formato humano, Ele se fez pequeno, para caber dentro desse pequeno universo. É como se você conseguisse se transformar em um pequeno peixe, para entrar dentro de um aquário. Você deixaria a inteligência humana, o seu corpo que pode fazer diversas coisas, você se limitaria ao corpo de um peixe e entraria dentro de um aquário. É isso que Deus fez. Ele deixou sua glória, deixou sua onipresença, sua onisciência, o teu poder, para caber dentro desse corpinho humano e entrar nesse pequeno aquário. Tudo para que nós pudéssemos conhecê-lo. Um esforço tremendo para que nós pudéssemos se relacionar com Ele. Porque essa era a única forma de nós sabermos que Ele existe. A Bíblia fala que Deus é incomparável. Se Ele é incomparável, Ele não se assemelha a nada neste mundo. Nada que nós conhecemos. Incomparável, irmãos. Como é que você define valor em alguma coisa? Como é que você pode falar para mim que essa cadeira é boa?
que você está sentado? Porque você compara com outras cadeiras. Como que você fala para mim que o teu carro é um bom carro? Porque você compara ele com outros carros. Como você pode dizer que esse piso aqui é feio ou bonito? Porque você tem que comparar ele com outro piso. Como é que você compara Deus, irmãos? Se ele é incomparável. Se não existe nem referência e semelhança neste mundo a respeito dele. Ou seja, impossível. Somente se ele mesmo viesse e entrasse na história. Ele é incomparável, ele não se assemelha a nada. Se ele não contasse para nós esta verdade, e se ele não tivesse vindo ao mundo, o ser humano jamais saberia sequer da existência de um Deus. Irmãos, e olha para mim, se um ser humano fosse escrever a história de um Deus que criou todo o universo da galáxia, você jura para mim que o ser humano iria escrever que esse Deus chegaria e nasceria num lugar pobre? Repara o Evangelho. Parece que todas as características do Evangelho é feito para que ninguém acredite, irmãos. Um Deus todo-poderoso que criou céus e terra, que de repente se coloca nessa posição vulnerável de ser humano, vem e nasce como um bebê indefeso, num lugar pobre. Na verdade, nasce, né, no meio dos animais. As grandes partes das testemunhas deste Deus são mulheres, que naquela época a mulher não tinha voz, ou seja, uma mulher contar um testemunho e nada seria a mesma coisa. E você vai lendo o Evangelho e você fala, não tem como essa história ser verdade. E o mais incrível é que ela perdura. Ou seja, uma história que tinha tudo para não ser verdade, ela se torna real. E contrariando todas as expectativas, há mais de 2000 anos, o Evangelho não diminui, ele só cresce. Por quê? Porque Deus se permitiu ser conhecido. E você se relaciona com Ele. Então, João está dizendo, ele vem em formato humano. Nós vimos, nós tocamos, nós conhecemos Ele. E Ele quer se relacionar conosco. Ele teve que vir, irmãos. Vamos pegar aqui dentro da nossa realidade. A nossa realidade é, você consegue olhar para o sol? Você consegue sair agora ali e olhar fixamente para o sol? E você consegue enxergar detalhes do sol? Quando tem um eclipse, por exemplo, que o sol mostra uma parte do poder dele, qual que é as informações? Não olhe. Você tem que colocar um filtro entre seu olho e o sol. Por quê? O sol vai queimar teu olho. A tua retina vai torrar. O sol, irmão. Você não consegue olhar para o sol. Como que nós conseguiríamos olhar para um Deus? No Antigo Testamento, quando o homem quis ver Deus, Deus falou, é impossível, você morreria na hora. Você não consegue olhar para o sol, você quer olhar para o Deus. Precisava de um filtro, entende? Precisava de algo entre os homens e o Deus na sua total potência. Jesus veio e Ele é um filtro. Nele nós enxergamos os atributos de Deus, o amor de Deus, a humildade de Deus, e nós podemos nos relacionar com Deus. Jesus foi esse filtro. E nós pudemos, então, a história da humanidade foi marcada porque nós pudemos, a partir dali, se relacionar com esse Deus. Então, nós temos um Deus que fez o impossível para chegar até nós. Ele não espera apenas que você creia nele, mas que você faça o que for preciso para que você se achegue perto dele agora. Porque ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento. Tem uma escritora muito antiga, ela chama Dorothy Sayers. Se eu não me engano, ela foi a primeira mulher a entrar em algum curso na Universidade de Oxford. Ela foi uma escritora que ela escrevia contos de investigação criminal. E ela teve uma série muito conhecida. E ela começou a escrever essa série, essa história, que até hoje é muito famosa. E ela tinha um personagem principal, obviamente, nessa história. Vou abrasileirar o nome dele. Esse personagem se chamava João. Tá?
E ela desenvolveu esse personagem, ela escreveu a história desse personagem. Esse personagem era um detetive, ele solucionava casos difíceis e ele lidava com o pior da humanidade, porque ele estava lidando com assassinatos, com, enfim, a podridão do mundo. E isso tornou ele uma pessoa fria e sozinha. Ele vivia numa solidão, ele vivia de forma fria e numa tristeza muito grande. Em determinado momento, você vai lendo os livros dela e vai desenvolvendo esse personagem e você vê, cara, que maluco triste, que vida miserável. E aí você vai lendo os livros dela, irmão, e em determinado momento surge uma personagem. E essa personagem se apresenta. E quando ela começa a se apresentar, ela diz que ela não chama a atenção pela sua beleza, mas pela sua inteligência. É uma mulher alta, e ela também é uma detetive. E a história vai acontecendo, e você vai vendo aquela história, e essa detetive se casa com esse detetive. Então ali nós temos uma virada de chave, onde uma vida triste dele se torna uma vida feliz, porque ele achou alguém que se relaciona com ele, entende ele e vive com ele. O que aconteceu nesses contos da Dorothy? Ela criou um universo, ela criou um personagem. A vida desse personagem era uma vida triste. E ela escrevendo esse universo, ela começou a ficar com dó daquilo que ela criou. Ela falou, como que eu posso salvar esse personagem? Olha onde ele se enfiou, olha as decisões deles, olha onde ele está se colocando. Ele fez da vida dele um inferno. E de repente, lendo os livros, você sabe o que ela fez. Ela entrou na história, porque aquela personagem descrevia exatamente ela. Então você vai lendo o livro, e quando você descobre, você sabe, a própria autora se colocou dentro da história. E ela começou a narrar a vida dela ali dentro. E ela foi lá salvar o personagem dela. Essa é a única forma do João saber que existia uma Dorothy. Foi quando o autor do livro, aqui a autora, entrou na história. Essa é a única forma de nós sabermos que existe um Deus. É quando o autor da história resolveu entrar na história para nos salvar. E por último, irmãos, Natal significa alegria. O pastor Timothy Keller, ele conta uma história que uma vez ele comprou uma casa junto com sua esposa, uma casa muito bonita, ficava perto de uma encosta de uma colina. Ele falou que o único problema é que a parte de baixo da casa ali, né, o porão da casa, ele vivia sempre úmido, molhado, não é? Com mofo, e quando chovia aquilo ali, inundava, parecia que a água surgia do chão. E eles estavam tentando descobrir o porquê que mesmo em período de seca, aquilo ali continuava molhado. E aí um vizinho que morava ali há muito tempo, ele chegou e falou, olha, os corretores não contam, mas existe um rio que passa embaixo dessa casa, é um lençol freático. Ele sai dessa colina e ele passa exatamente embaixo dessa casa. Então é impossível essa casa ser seca. Existe um rio que nunca seca aí embaixo. Então, mesmo que não caia uma gota de água do céu, sempre vai estar molhado. Sempre vai ser fresco aí embaixo. Porque existe um rio aí. E aí eles solucionaram, né? O grande mistério do lugar que nunca secava. Não é? Irmãos, antes do Natal, havia uma grande separação entre, vamos colocar assim, o ideal da vida e a realidade da vida. Aqui é essa dor e sofrimento. E existia um ideal, porque o ser humano sempre está em busca daquela vida, uma vida plena, mas era inalcançável. Quando nós temos o evento do Natal, ou seja, o próprio Deus desceu, é como se essa separação fosse quebrada. E agora essas águas descem. E aquilo que o ser humano sonhava agora se tornou uma realidade. Então, irmãos, se você crê em tudo isso que a Bíblia nos fala hoje, se você crê naquilo que eu te contei, se você realmente entregar e entender que o próprio Deus se fez presente,
que ele trouxe a informação a respeito dele. Não é? Irmãos, eu gosto de fazer paralelos com aquilo que tem neste mundo. Nós falamos muito sobre perfeição, né? Nós temos que buscar a perfeição em tudo que nós fazemos. Irmãos, existe algo perfeito neste mundo? Existe uma pessoa perfeita neste mundo? Existe um objeto perfeito? Não existe nada perfeito aqui. Como é que nós conhecemos essa palavra e essa informação perfeição, se não existe nada perfeito? O ser humano não cria, ele apenas pega aquilo que chegou até ele e ele então trabalha essas informações. Você não tem capacidade de criar e nem de saber de algo que não existe aqui, porque tudo que você pode conhecer está. Então, se não existe nada neste mundo, neste universo, que é perfeito, como o ser humano sabe a respeito da perfeição? Você consegue entender? Em algum momento, a perfeição veio no mundo. Então o ser humano pôde conhecer a perfeição. E até hoje nós falamos sobre aquilo que é perfeito. Se você crê que o perfeito veio, se você quer se relacionar com o perfeito, se você crê que Cristo te salvou e que o Natal significa salvação, relacionamento e alegria, você vai ser como essa casa, entende? Não importa o que aconteça, existe um rio que jorra dentro de você. Não importa se é tempo de seca, não importa se é tempo de inundação, não importa se o céu está cinza, não importa. Existe um rio e ele permanece em você. E ele traz para você sentido, propósito, frescor e vida. O mundo ganha cor, a tua vida ganha um propósito além dela mesma. E essa é a beleza do Evangelho. O Natal significa muito para nós, irmãos. Eu gostaria que você refletisse nesses 3 pontos. Ponto 1. O Natal significa que nós fomos salvos pela graça. Ponto 2. O Natal significa que podemos nos relacionar com esse Deus. E o ponto 3. O Natal significa alegria. Amém? Irmãos, vou fazer uma rápida oração com vocês.